Olha aí, pessoal, a lambança que o governo Lula fez nessa questão da desoneração da folha de pagamento. Tumultuou toda a situação lá no começo, a votação no Congresso Nacional, criou aquele atrito entre executivo e legislativo em algo que acabou sendo resolvido no STF, no tapetão do STF, apenas para agora a AGU, a Advocacia Geral da União, requerer ao Cristiano Zanin, o advogado pessoal do Lula, que foi responsável por conceder aquela liminar suspendendo a desoneração da folha de pagamento. Bem, agora eles pedem para que o Cristiano Zanin leve em conta um outro acordo que foi tecido entre o Congresso Nacional e o governo Lula para evitar uma bagunça tributária que iria acontecer agora na segunda-feira, dia 20 de maio, por conta de toda essa variação. Vamos conversar sobre essa bagunça que ficou aqui no final dessa história toda e tudo mais, para entendermos também o peso da insegurança jurídica no Brasil e por que isso espanta investimentos, porque realmente só maluco para colocar dinheiro num país com esse tipo de regra, né? Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Qual que é o problema, então? A questão da desoneração, já expliquei a exaustão até aqui nesse canal e tudo mais. Em resumo, resumidíssimo, a desoneração da folha permite a alguns setores que estão beneficiados por isso não pagar o tal do INSS patronal, a contribuição previdenciária patronal, que equivale a 20% da folha de pagamento de salários. Salário de funcionário, de autônomo, de sócios da empresa e tudo mais, né? Os prolabores, enfim. Então, 20% em cima de tudo isso aí é a tributação padrão, né? Agora, acontece que as empresas desoneradas deixam de pagar isso aí na folha de pagamento para pagar em cima do faturamento da empresa, né? Isso aí varia de 1,5% a 4% em cima do faturamento, a depender dos setores, e claro que isso é mais vantajoso para a empresa, por isso que ela opta por isso, e também ajuda na questão da geração de empregos, porque agora é mais barato contratar funcionários, porque não há esse custo de 20% em cima da mão de obra, né? Só que aí naquele vai e vem Poder Executivo, Poder Legislativo, o Cristiano Zanin suspendeu isso aí por meio de uma decisão ali e tudo mais. O assunto parece que tá rolando lá no plenário do STF aí, né? Mas, então, qual que é a situação? No momento em que o Zanin suspendeu a desoneração da folha de pagamento, isso tem efeitos imediatos. As empresas passaram a imediatamente ser obrigadas a contribuir novamente com o INSS com esses 20% aqui, e isso aconteceu no mês de abril. Pois bem, qual que é o grande problema aqui? Tem vários problemas nessa história, mas o que é mais urgente é que as empresas precisam pagar esse INSS até o dia 20 agora. É sempre as despesas, os tributos do mês anterior, e no caso do INSS se paga até o dia 20. Então estamos falando de salários do mês de abril, que já estão nessa regra nova, e aí a grande questão que ficou isso já estava sendo conversado há alguns dias, inclusive, é que o Ministério da Fazenda, a Receita Federal, ninguém explicou para as empresas como elas iriam pagar isso aí. As empresas sabiam da decisão do STF, todo mundo meio que já foi medindo os impactos disso e tudo mais, fazendo as contas ali, preparando o caixa para custear esses valores, só que fica o limbo da questão da declaração. Como que isso aqui vai ser feito? Como que isso aqui vai ser pago? Como que as empresas vão declarar isso para o governo? E ninguém sabia dizer até então para as empresas. Aliás, não sabe ainda, estou gravando isso aqui no dia 16, na quinta-feira, ninguém sabe como isso aqui vai ser de fato. E aí o que acontece é que nós temos então uma situação em que as empresas estão obrigadas a recolher um tributo, mas não sabem como fazê-lo. Vão pagar multas, vão pagar juros por conta disso, caso a situação não se esclareça até o dia 20 de maio, sendo que isso pode ser avisado, informado no dia 20 de maio, as empresas vão ter que se virar nesse dia para fazer as declarações e fazer os recolhimentos. Uma bagunça total que se resumiu essa história, porque o senhor Cristiano Zanin, quando deu a sentença dele lá, aprovou o pedido do Lula, claro, o cara é advogado do Lula,
Quando ele fez isso, certamente ele não levou em conta a bagunça tributária que isso iria ocasionar, porque ninguém sabe o que fazer neste momento. Então, com base em todo esse caos, essa confusão, que o pessoal sequer sabe como vai pagar isso aqui, né? Então, aqui tem até um calendário que o pessoal do Poder 360 fez a respeito do vai e vem, das idas e vindas, da desoneração da folha de pagamento e tudo mais. Mas por conta disso, então, a Advocacia Geral da União enviou ontem, no dia 15 de maio, um pedido ao STF para suspender o efeito da liminar do Cristiano Zanin. Olha que loucura! O governo Lula fez o diabo com essa questão da desoneração da folha de pagamento, movimentou o STF nesse sentido, pediu para que o pedido fosse analisado, pediu para que o pedido é ótimo, né? Solicitou que o pedido fosse analisado pelo próprio Cristiano Zanin, que obviamente deu ganho de causa para o governo, e agora, logo na sequência, o próprio governo pede para que essa liminar do Zanin seja suspensa. Que coisa absurda de fato aqui, né? Mas por que isso foi feito, né? Por que houve essa solicitação? Porque todo mundo está nesse limbo tributário. Ninguém sabe como declarar isso, ninguém sabe como pagar esses valores neste momento em que há a suspensão da desoneração da folha de pagamento. Isso seria uma confusão enorme, sem dúvidas, né? Então, o que a AGU está pedindo nesse momento para o STF? Para que os efeitos dessa medida liminar aí sejam suspensos até que o Congresso Nacional vote um projeto de lei que foi apresentado ali pelo senador Efraim Filho, mas que está referendado pelo governo Lula, que é aquela questão do escalonamento ali, da desoneração da folha de pagamento ao longo dos anos, né? Ou seja, né, se isso aqui não for revertido, até o dia 20, as empresas vão ter que pagar, sabe-se lá como, sabe-se lá em que condições, como elas vão declarar e tudo mais. Vão ter que pagar o valor da contribuição previdenciária patronal. Caso haja reversão, então, por 2 meses a situação permanece como está. Olha a bagunça, olha a confusão. Cara, não tem como, esse país não tem como ser levado a sério. Mas então, em 60 dias, o Congresso Nacional vai votar esse projeto de lei. E aí fica a grande questão, para que votar no final das contas, né? Qual a finalidade disso? Porque se o Congresso não aprovar isso aqui, o governo vai ficar de boas ou vai acionar o STF novamente? De que adianta um poder legislativo quando o STF legisla a todo momento, né? Então, fez o pedido aí, então, para que o Zanin levantasse, ou para que o STF, não sei quem que vai ser responsável por isso aqui, levantasse essa medida do Zanin para evitar os problemas aí e tudo mais. Então, sim, o Congresso Nacional fez um acordo com o Palácio do Planalto, entraram em acordo, e eu tenho para mim, assim, com base nesse histórico todo, que o Lula acionou o STF para conseguir esse acordo, para pressionar o pessoal do Congresso Nacional, que no lugar dos congressistas deixava rolar, não me importava com isso e continuava batendo no governo, né? Mas, enfim, isso aqui em tese vai ser bom, menos pior, né? Vai ser menos pior para esses 17 setores, porque cria-se um escalonamento do retorno da oneração da folha de pagamento, né? Então você pode ver que ano após ano esse percentual vai crescendo, sendo que em 2024 isso aqui vai ser mantido. Então, ou seja, se o STF, né, suspender a medida do Zanin e o Congresso Nacional aprovar desse jeito a lei que foi apresentada lá pelo Efraim Filho, então as empresas vão continuar desoneradas, esses 17 setores, em 2024. Isso vai começar a ser revertido a partir de 2025 de uma forma escalonada até chegar em 2028. É desnecessário dizer que isso aqui é um inferno tributário. As empresas vão ter que se virar para fazer os cálculos disso aqui, adequar os seus sistemas, fazer as declarações aqui. Pensa, são dois modelos. Isso aqui é um modelo híbrido, né? A convivência de 2 modelos aqui, o pagamento em cima da receita bruta, e um pagamento em cima da folha de pagamento. Então, as empresas vão ter que recolher de 2 formas a contribuição previdenciária patronal. Vai complicar ainda mais o que já é muito complicado por si só. Então veja que tudo isso aqui se refere a uma lambança que o governo fez nessa história de bater de frente com o Congresso Nacional por conta da desoneração da folha de pagamento,
levando a situação para o STF, né? Não importa, o governo quer ganhar essa queda de braço e dane-se o empresário que não sabe como vai pagar esses impostos, se vai ter que pagar, se vai esperar, se tem que esperar a Receita Federal avisar como é, ou se a Receita Federal vai lavar as mãos depois e falar, não, o STF decidiu, o prazo era até o dia 20, não pagou porque não quis pagar, toma aí os juros, toma aí a multa e vai pagar isso, porque não é difícil que isso aconteça, dado o histórico do Brasil. Situações semelhantes já foram vistas, já foram percebidas e são bastante claras. Ou seja, estamos aqui claramente falando de uma interferência pesada do governo na economia que vai ter uma série de transtornos para os setores envolvidos. Isso aí, no longo prazo, num olhar mais distante, esse é o tipo de coisa que piora o ambiente de negócios no Brasil, um país em que não há regras claras definidas. As regras mudam o tempo todo. Olha aí, de um mês para o outro a regra vai mudar. E uma coisa assim, completamente absurda. Quem que é louco, quem que é maluco, insano de colocar o seu dinheiro nessa casa da mãe Joana, que é o Brasil, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.